Casalino, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso 11 News. Deixa eu trocar de lado aqui, porque eu vou botar você no destaque. Chegamos aí, temos temas importantes no meio jurídico, que primeiro, a BIM paralela, né? Queria ouvir você um pouquinho sobre todo esse imbróglio aí. A possibilidade de o Carlos Bolsonaro ter o seu também sigilo bancário levantado pelas investigações, a postura do Alexandre de Moraes levantando o sigilo de várias gravações e documentações também. Que avaliação que você faz geral? Depois a gente vai para os particulares aí nessa questão. Bem-vindo. Bom dia, Conde. Bom dia a todos e todas que nos acompanham, ao Brito. Né? Dá bom dia para o Brito também, senão ele vai reclamar. Senão ele vai reclamar. O Vinícius Carvalho, Conde, foi meu bicho na faculdade. Ah, é? A gente fez política estudantil um tempo junto, né? E fico muito feliz de saber que ele está no governo, ele é uma pessoa muito competente. Conde, eu acho que essa notícia da BIM ela vem também no contexto dessas notícias que foram recentemente divulgadas de investigação, né, por parte do governo norte-americano das atividades do presidente Lula, né, durante boa parte dos seus mandatos anteriores, e evidencia, né, Conde, como essa atividade de inteligência, digamos assim, ela é, primeiro, estrutural, né, componente estrutural dos estados contemporâneos, e quando eu digo contemporâneo, basicamente pós aí Revolução Francesa, né, são atividades inafastáveis. Então, eu acho que nós, progressistas, não podemos ficar adorando a pílula, né, e dizendo, olha, essas agências têm que ser controladas democraticamente. É evidente que elas têm que ser, mas esse controle é muito difícil, porque não é da natureza delas, né? Elas não são forjadas e não são criadas para isso. Então, a existência desse tipo de organismo dentro do Estado democrático, primeiro, é inafastável, não adianta, nós não podemos nos iludir, né, achando que não haverá uma agência de investigação. E segundo, relativamente incontrolável. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que essa atividade é relativamente incontrolável, a gente pode redobrar os controles que são possíveis. Porque, muitas vezes, se sustenta a tese ou a hipótese de que essas agências, embora façam atividades de investigação e de inteligência, elas estão sob controle do parlamento, etc., isso, numa certa medida, é ilusório, né? Porque elas estão de tal maneira intrincadas no aparelho de investigação estatal que elas escapam, Conde, a qualquer tipo de controle que não seja ali intestino, né, interior. Então, essa investigação da BIM paralela, ela é muito bem-vinda, ela precisa ser feita, está sendo feita de maneira bastante plausível, digamos assim, né, com os ritos de legalidade sendo seguidos, mas me parece, Conde, que talvez nós devêssemos avançar um pouco mais, né, o pensamento progressista, nesse ponto, né? Então, primeiro, indagando, nós ainda precisamos de uma BIM, né? E aqui eu faço uma interrogação muito genuína. Eu não sou expert nesse assunto para cravar e dizer, olha, não, a BIM tem que acabar. Não, estou fazendo uma interrogação genuína. Precisamos de uma BIM, da BIM ainda? Primeira interrogação. Segundo, precisamos de uma agência de inteligência? Se a resposta é positiva, então será que não teria que ser outra, né? Constituída em novos patamares administrativos, organizacionais, etc., né, Conde? Eu mesmo, né, sem ser especialista, eu grito quase todo dia, falo, fecha esse negócio de ABIN e GSI, só ferra com o Brasil, dois órgãos do governo que deveriam auxiliar o governo, auxiliar o país com informações importantes, é só arapongagem
Quer dizer, eu acho que você tem razão. Um detalhe importante, viu, Conde? Se você vai na Constituição Federal, artigo 144, ela enumera os órgãos de segurança pública que compõem a estrutura do Estado brasileiro. Então, a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis, etc. Não há a previsão de qualquer tipo de agência de inteligência, de investigação, que esteja situada fora desses organismos constitucionalmente previstos. Então, você veja que a ABIN, ela é meio que aquele puxadinho brasileiro, porque ela está integrada na estrutura do Poder Executivo junto à Casa Civil. Então, assim, é uma agência de investigação que desenvolve atividades muito parecidas com atividades policiais, mas que está fora do capítulo constitucional. Então, assim, você já tem aí elementos que nos permitem estabelecer um raciocínio de que talvez a ABIN seja, inclusive, inconstitucional, num certo sentido, né? Pois é. É evidente que é uma questão muito política, né, Conde? Mas você tem os caminhos aí para questionar, inclusive, a viabilidade constitucional desse organismo, né? Olha, eu estou achando que o Brito está querendo falar alguma coisa. Deixa eu só ler os comentários aqui, Brito. Aguarda. Espera eu ler os comentários e aí eu passo para você. Agradecer aqui, Sabina Chavães está falando aqui. Pessoas do Condado propõem um Pix mensal para o Conde, tipo uma assinatura de jornal e um trevinho de 4 folhas aqui, ou de 3. Quantas folhas tem esse trevo aqui, Sabina? Sabina Chavães, eu passei a dizer o seguinte, agora não vou pedir mais nada, nem inscrições para canal, nada disso. Agora quem pede tudo isso são vocês. Vocês pedem entre si, é muito mais bonito, muito mais virtuoso, né? E eu fico aqui encarregado de fazer as entrevistas, que já é uma coisa que eu já sofro tanto para fazer aqui. Vivian, a inteligência do Brito é extraordinária, sua fã. Ô, Vivian, eu tomaria um pouco mais de cuidado, viu? Já está aqui, está lido a sua mensagem e tal, mas vai com calma, né? Senão ele vai acabar me tirando aqui do programa. Evelyn Canizares, Conde, me envia teu e-mail para eu mandar um vídeo. Vou colocar na tela daqui a pouco. Fernando Brito, com você a palavra, meu querido. Eu vou pular as provocações e vou direto no que o Casalino falou. Tá bom. Casalino, a gente tem que entender o contexto de criação da ABIN. A ABIN foi criada como uma espécie de penhor pela extinção do SNI. O preço da extinção do SNI foi dizer que as tarefas ditas republicanas do SNI seriam continuadas pela ABIN com o expurgo da espionagem, da arapongagem, da investigação ilegal que o SNI era pródigo em fazer. Então, a gente tem que entender isso, talvez isso ajude a responder a pergunta se nós ainda precisamos de uma ABIN. Eu acho que a necessidade da ABIN foi muito mais política e de uma resposta às instituições da chamada comunidade de informações do que uma necessidade estatal. Até porque o Estado brasileiro já dispõe de uma secretaria que deveria cuidar desse campo da análise, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, nós temos uma duplicidade das funções boas, entre aspas, digamos assim, da ABIN, e temos uma sobrevivência dos métodos e critérios que justificavam o funcionamento da chamada comunidade de informações até o início dos anos 90, porque o Sarney era, na verdade, uma continuidade daquele problema e daquele período, e o governo Fernando Henrique, talvez até por inspiração do seu próprio titular, tenha sentido essa necessidade de compensar a extinção do SNI com a criação da ABIN. Em segundo lugar, porque o serviço de informações ele é uma tradição da comunidade internacional. E nós estamos vendo nesse episódio aí do Lula que acaba prevalecendo a informação, a análise, o posicionamento dado por esses serviços na ação dos governos e dos países. O que o Fernando Moraes fez foi se utilizar de um ato que tem guarda-semelhanças. Sim, Conde? Não, só para você concluir. Que guarda semelhanças com o FOIA, que é o Ato de Informação Federal dos Estados Unidos. Nós temos uma lei de acesso à informação, que torna, como a Constituição prevê, públicos todos os atos oficiais, todos os pronunciamentos, posicionamentos oficiais, com exceção daqueles classificados como sigilo nos seus vários graus.
e como nos Estados Unidos, né, demandam um período de 5, de 25, 50 e até 100 anos para sua revelação. Então, o que nós estamos vendo é a resposta para uma pergunta que o velho Brizola sempre fazia: o que aconteceu com a CIA? Acabou? Fechou? Faliu? Não, ela está aí. A gente só não sabe o que ela faz. Até porque essa é da essência do seu funcionamento. Não sabermos o que ela faz. Agora, que eles funcionam e funcionam todo o tempo, né, se informando, analisando e vendo como interferir, porque não existe informação pura. E tem que saber também, desculpa te interromper, já interrompendo, Brito, tem que saber também o custo disso, né? Quanto que custa uma BIM? Eu sei que não é pouca coisa. Custa muito mais para a democracia do que custa em recursos públicos. Pode ter certeza. Mas vamos ouvir o Casalino agora sobre isso, que o Brito levantou. Eu acho que o Brito coloca um ponto, Conde, que é fundamental, até para a gente expandir um pouco a reflexão, né? Que é o seguinte: os mecanismos de organização institucionais que nós herdamos da ditadura e que foram recepcionados pela Constituição de 88 sem modificações estruturais. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, que o pensamento progressista, até hoje, ele ou não quis ou não conseguiu enfrentar. Né? Então, por exemplo, a estrutura de segurança pública militarizada, né, a polícia militar, é uma estrutura absolutamente excepcional que nós temos no Brasil, quando comparada a estados democráticos, né? Ela é uma herança do corpo militar ditatorial e ela precisaria ser profundamente debatida, Conde, num estado que se propõe democrático e que propõe uma segurança pública democrática. O sistema tributário brasileiro, Conde, se você analisa o sistema tributário das cartas constitucionais ditatoriais e da nossa Constituição, ele é muito parecido. Então, a gente fala muito da Constituição de 88 e é evidente que ela tem que ser saudada, preservada, e nós temos que lutar por ela, mas ela tem estruturas organizacionais que basicamente reproduzem a estrutura pré-democrática ditatorial. E eu acho que esse é um ponto que os governos progressistas do PT, né, poderiam, numa inteligência jurídica, Conde, começar a enfrentar de maneira um pouco mais cuidadosa. Eu acho que, assim, mais uma vez, sem querer... Quando a gente começa a falar, isso é uma coisa que o PT poderia fazer e tudo mais, tem algumas pautas que realmente vão ficar, não sei se para a próxima encarnação, para quando o planeta Terra ser destruído, depois ser criado um outro novo planeta, porque o PT não está interessado em discutir essas coisas, né? Agora. Realmente, a esquerda não está. Brito, se for rápido... Rápido, é só para concordar com o Vinícius em tudo, menos no tempo verbal. Né? Porque são alterações que o PT, ou o governo de esquerda no Brasil, pudera ter feito. Né? Hoje não pode mais. Porque a comunidade policial, né, militar, se tornou tão importante, tão pesada politicamente, que você não tem condições de comprar uma briga dessa sem sair seriamente danificado. Deixa eu trazer o comentário. Peraí, Vinícius, só trazer o comentário do Zé Carlos Faria. Agora na Praça Sáenz Pena, Tijuca, Bozo... Sans Pena. E Ramagem, Sans Pena. Ramagem Palanque para lançamento deste último para prefeito. Acho que não estão brigados. O Bozo está junto com o Ramagem? É isso, Faria? Zé Carlos? Que milagre, né? Parecia que eles estavam brigados, né? Mas olha, vou te contar, viu? Que saco de gato horroroso. Pobres gatos. Pobres gatos. Deixa eu fazer tem uma pergunta específica que eu tenho para o Casalino aqui na sequência, que é sobre como a Suprema Corte nos Estados Unidos estão ajudando o Trump. Ele vai falar para a gente, mas eu preciso também ouvir o Casalino sobre essa revelação que foi através do Fernando Moraes, né? Está escrevendo a biografia do Lula. O governo dos Estados Unidos produziu ao menos 819 documentos a monitorar Lula por décadas. Quer dizer, o Lula é monitorado desde quando ele apareceu no movimento sindical. Não é surpresa para ninguém, mas agora tem documento. E aí, Casalino, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, Conde, você vê, né? A gente durante nós progressistas, a gente passa muito tempo dizendo, olha, houve interferência do governo norte-americano no golpe de Estado
em 64. E aí, durante muito tempo, se diz, isso é teoria da conspiração, e aí passam-se lá 50 anos, saem os documentos provando que, de fato, houve interferência, né? Nós aqui, novamente, olha, presidenta Dilma, presidente Lula, sob investigação e etc., sobre espionagem, é teoria da conspiração, e aí saem os documentos e provam que, de fato, houve, né? Então, eu acho que, mais ou menos no sentido do que o Brito disse, Conde, essa atividade de espionagem é constitutiva dos Estados. Não adianta, isso não existe. Ponto. Dito isso, onde é que está a nossa contra-espionagem, Conde? Esse é o ponto, né? Porque existe espionagem? Existe. Então, todo bom Estado, ou todo Estado que se pretenda ter algum tipo de soberania, tem uma atividade de contra-espionagem. E aí, linkando um pouco com aquilo que nós estávamos debatendo sobre a BIM, né? Bom, creio eu, embora não seja especialista na atividade ali desenvolvida pela BIM, que deve haver um setor de contra-espionagem, de contra-apongagem, e que, pelo menos em termos legais, deve servir diretamente à presidência da República. Então, a gente percebe que, inclusive nisso, Conde, a ABIN não desenvolve uma atividade que seja digna, digamos assim, de uma estrutura institucional que tem gastos orçamentários e como... Ela nem responde, né? Ela nem solta nota. Pior, ela frequentemente é cúmplice. É cúmplice. Então, Conde, eu diria o seguinte... Não é o caso de nós nos surpreendermos, porque isso não é surpresa, tampouco de lamentarmos, porque isso vai acontecer pelo resto da vida, mas, de novo, acho que talvez seja um ponto para nós pensarmos, né? Precisamos da BIM, interrogação. Se não, precisamos de outra agência, como é que ela poderia ser pensada? E só para terminar, Conde, eu concordo plenamente com você, né? Eu também sou muito dessa ideia de que, olha, não vamos exigir do PT o que o PT não pode dar, né? Mas eu penso, Conde, que pelo menos no nível simbólico, né, como você bem entende da linguagem, né, eu acho que nós poderíamos pelo menos provocar o debate. Claro. Embora nós saibamos que de fato é muito difícil, mas hoje em dia, atualmente, Conde, eu acho que o âmbito da linguagem, ele é um primeiro âmbito de resistência política, né? Então, assim, sabemos que não vamos conseguir, sabemos, mas pelo menos vamos debater o assunto, né? Eu quero te dizer o seguinte, eu só me manifestei nessa secura com relação ao PT para provocar também, né? Assim, porque é humilhante um integrante do PT falar assim, puxa, eles acham que a gente não é capaz de fazer. Então vamos fazer para mostrar. É isso que eu quero. Aliás, nós conseguimos reverter a Flávia Lefebvre, que vem aqui, convidada nossa regular aqui, é uma das maiores especialistas em direito digital do país. Nós revertemos toda a comunidade aqui do 11 News, da TVT, a decisão de o governo entregar para o BTG do Paulo Guedes todo o patrimônio da privatização da telefonia dos anos 90, que agora recaiu aí, depois de passados 30 anos da privatização, né? Eles reverteram. A AGU entrou com tudo. A AGU, que é do Messias, é do ministro Messias. Então, é bom a gente gritar sempre, você tem toda a razão, todíssima razão. Brito, quer fazer aquele comentário? Não? Eu só acho que as oportunidades são mais efêmeras do que as rosas de Malherbe. Elas duram muito pouco tempo, entendeu? Eu acho que esse tempo se perdeu, onde a necessidade essencial desse governo agora, tá, é defender-se, sobreviver, entendeu? E garantir que o pensamento progressista no Brasil não seja esmagado pela assunção de um regime muito mais, mas muito mais autoritário do que aquele que nós enfrentamos nos 4 anos da gestão Bolsonaro. Então, eu acho que essa não é, né, com todo o perdão da palavra, uma pauta essencial. Né? Nosso sucesso depende das condições de sobrevivência política. E é preciso entender, Conde, também, que a indignação, ela muda de qualidade. Né? Coisas que nos indignavam há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, hoje elas são aceitas com a maior naturalidade. E o exemplo muito claro é essa da espionagem, né, norte-americana sobre o Lula, que em outras épocas, né, seria considerada intolerável do ponto de vista da soberania nacional.
Olha, o Carlos Tinoco está dizendo aqui, contribuição para melhor análise. Muito obrigado, Tinoco, aqui também. Super orgulho aqui do 11 News, que está sempre tinindo aqui, cada vez melhor. Eu quero trazer para você agora, Casalino, essa questão do... Aliás, o Zé Carlos me mandou o vídeo. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês do Bolsonaro com o Ramagem em cima de um trenzinho, de um palanque. Parece que estava fraquinho lá, viu? Olha só, eles estão aqui. Deixa eu soltar o som um pouquinho. E quando a gente fala, volta Bolsonaro, quando a gente fala, o Rio de Janeiro pode falar isso com tranquilidade? Eu vou lhe dar um dado, e eu queria que você prestasse atenção. Se o Rio de Janeiro fosse um país, em 2022, Bolsonaro teria sido eleito no primeiro turno. Que bobagem que esse sujeito fala. Fraquinho, né? Eu tô achando a direita caidaça. Não é uma bobagem. Ele não é uma bobagem. Mas não podemos nos estender. Eu só mostrei o vídeo, Brito. Só mostrei o vídeo, senão não vai dar tempo. Você fala isso. Eu tenho obrigação como carioca de falar isso. Na sequência. É uma vergonha, é inimaginável que o Rio de Janeiro, que sempre foi, né, um reduto do pensamento progressista brasileiro, tenha de fato vivido essa situação de ter o Bolsonaro como candidato, não só majoritário, mas como candidato da maioria absoluta naquela eleição. Casalino, fala para a gente da Suprema Corte nos Estados Unidos. O que está acontecendo ali? Mudaram a chave depois do atentado? Então, Conde, você veja, né? Eu acho que essa pauta é interessante para a gente pensar a atuação do Supremo Tribunal Federal, que no Brasil é muito enxovalhado pela direita, né, pela extrema-direita, e criticado, né, pela esquerda, pelo pensamento progressista, e muitas vezes de maneira adequada e correta, né? Mas a Constituição norte-americana, ela tem uma peculiaridade que nós, no âmbito da técnica, né, chamamos de Constituição sintética, porque ela é muito enxuta, né, Conde? Ela tem... A estrutura dela é basicamente principiológica, alguns direitos fundamentais e organização do Estado, e ela não é muito detalhista. Ao contrário da nossa Constituição, que é uma Constituição que a gente chama de prolixa, né, porque ela se detém em muitos temas. Então, a Suprema Corte... alemão. A Suprema Corte... Perfeito. A Suprema Corte Americana, Conde, ela cumpre um papel que é quase de uma legisladora constitucional, quase de uma legisladora. E nesse caso, ela adotou uma decisão que assegurou ao Trump, não só ao Trump, aos presidentes norte-americanos de maneira geral, mas é evidente que o caso visava ao Trump, né, uma espécie de imunidade contra atos possivelmente criminosos praticados no exercício do cargo. Então, você veja, Conde, que é quase uma espécie de salvo-conduto. Se o presidente da República nos Estados Unidos pratica um ato criminoso, hein? No exercício do cargo, ele não pode furtar um maço de cigarro, porque ele não está no exercício do cargo. Mas se ele está no exercício do cargo, se ele dá uma ordem ali, política, né, de resistência a um determinado evento político, enfim, ainda que tangencie a ordem democrática, ele tem imunidade. E tendo imunidade, onde ele não pode ser processado. Então, a Suprema Corte americana, ela, num momento pré-eleitoral, atua politicamente, porque os 6 votos que asseguraram essa decisão são votos dos juízes conservadores, 3 deles indicados pelo Trump, né? Então, ela atua politicamente, adotando uma decisão de status constitucional, você veja a importância disso, e que pode, Conde, num certo sentido, ajudar a selar o resultado das eleições no final do ano. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a gente, né, no Brasil? Nós deveríamos pensar o Supremo Tribunal Federal mais proximamente da Suprema Corte e começar a entender que o STF, ele é também, Conde, um órgão político, extremamente político, intrinsecamente político. Ele é uma espécie, entre aspas aqui, de mini Congresso Nacional. É um congressozinho nacional com 11 pessoas que estão pensando e atuando politicamente.
É claro que é diferente da atuação congressual, é diferente da atuação do chefe do executivo, mas é uma atuação política também. Isso é importante para nós progressistas criticarmos o STF, mas também em algumas situações, Conde, fazemos a defesa do STF, porque a extrema-direita parece que ela percebeu isso melhor do que a gente, né? E ela consegue, então, atacar a corte de uma maneira mais eficaz. A esquerda é muito ingênua com o STF, né? Porque esse é um ponto, né? Perigosíssimo. Acho que um recado muito importante, muita densidade aí no que você está falando. Vinícius Casalino, te agradecer pela presença aqui. Obrigado, como sempre. Desculpa a presença do Brito aqui atrapalhando a gente, mas eu não posso fazer nada. Ele vai continuar aqui com a gente depois. Fala, Brito, fala. Se despede do Casalino. Eu queria ouvir o Casalino, de quanto isso tem referência, né, na quadra que nós vivemos. Se esse, digamos, apoio quase que incondicional da esquerda ao Supremo Tribunal Federal, as decisões da Suprema Corte, ela não tem a ver exatamente com o fato de nós termos perdido e estarmos em condições terríveis, não no mini, mas no max parlamento, onde você tem um descontrole completo e uma tendência regressista muito maior, né, do que na própria Corte Constitucional. Excelente, Brito, excelente, porque tudo gira em torno disso, né? Quando você pensa o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista abstrato, que é o que a gente costuma fazer nas faculdades de Direito, o Supremo Tribunal Federal ele é o órgão que vai fazer o controle da Constituição. Isso é uma abstração. Né? Na prática, o que é o controle de constitucionalidade? É o controle de adequação das leis que são produzidas pelo Congresso Nacional com o texto constitucional. Então, se esse Congresso é mais progressista ou se esse Congresso é mais conservador, ele desloca o Supremo Tribunal Federal para uma atuação mais progressista ou mais conservadora. Contra a majoritária. Perfeito. Então, na atual quadra, em que nós temos um Congresso que é extremamente reacionário, o Supremo Tribunal Federal tende, e por que eu digo tende? Porque depende também da composição do STF. Se você tem ministros que são conservadores, eles vão na onda do conservadorismo do Congresso. Daí a importância de um Dino, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que parte do pensamento progressista criticou a indicação do presidente Lula, com razões, as mais variadas, mas o presidente Lula captou a importância de você ter um agente político ali, né? Então, eu penso, Brito, que o pensamento progressista ele tem que ter essa flexibilidade de perceber o momento em que nós estamos e, a partir desse momento, sufragar ou não as ações do Supremo, criticar ou não as ações do Supremo, e, num determinado momento, defendê-las. Não tem como a gente escapar disso, né? Até porque se a esquerda e se essa movimentação progressista se colocar em defesa do STF o tempo todo, vai caracterizar uma partidarização, uma politização do STF que não é... Eu acho que vai mais além, infelizmente, vai mais além disso, né? Porque nós temos a direita, a nova direita, a extrema-direita, ela tem um projeto autoritário. E é uma necessidade do projeto autoritário romper qualquer regramento, mesmo que ele seja conservador. Não é à toa que a ditadura brasileira, a ditadura militar, fez uma rázzia dentro do Supremo Tribunal Federal, caçando ministros, aposentando compulsoriamente ministros como Vitor Nunes Leal, que, embora não fossem homens de pensamento revolucionário, eram pessoas que tinham apego à ordem constitucional, apego à ordem legal. Então, é pior do que isso, né? A nossa necessidade de defender as instituições jurídicas no Brasil é a necessidade de defender a própria estruturação democrática do Estado, né? E sem ela, nós sabemos o que acontece com a esquerda. Perfeito. Casalino, obrigado, querido. Sempre bom. Aliás, você e o Brito fazem uma dupla fantástica, viu? Tô gostando de ver aqui. O Brito, não sabia dessa. O Brito é uma espécie de ombudsman, né, Conde? Não é um ombudsman do Onze News aqui. Tá ligado direto. Você sabe, Casalino, que essa história do ombudsman é, para mim, um exemplo do que é a nossa Constituição, aquela diferença que você estava contando entre a Constituição americana e a Constituição brasileira, e eu até mencionei a questão do direito alemão, porque as palavras... com essa origem, elas costumam definir de maneira muito pontual e exata
as coisas que elas descrevem. Né? A Constituição brasileira tem esse detalhismo que não existe na Constituição americana, e é por isso que surge aquela expressão interpretação conforme, que a gente ouve sempre nos julgamentos do Supremo Tribunal, que é uma espécie de, à luz do espírito constitucional, eu vou adequar a interpretação dessa lei. Posso me despedir do Casalino? Por favor. Casalino. Tchau, Conde. Tchau. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Um excelente fim de semana para você. Espero que esteja tudo bem aí com você, com a tua família, tal. Um beijo grande. Tamo junto. Que precisar, tô aqui. Obrigado, Casalino!